nome é Raíza. Eu tenho aqui nas minhas mãos projetos de conquistas, que, desde quando eu entrei no ministério, eu participo de todas as campanhas e eu sempre apresentei a Deus os meus projetos, os meus sonhos, os meus objetivos, porque é isso que nós aprendemos aqui, bispo. Então, você tem aqui de vários anos. Sim. Dupla honra, ano da colheita, ano de voar alto, ano da pesca, ano de viver coisas novas em Deus, e aí vai. Grande e forte, ela guarda tudo. Ela guarda tudo. Então, aprendeu dentro da igreja a sonhar, aprendeu a projetar e correr atrás dos seus sonhos. Uma garota chegou à igreja por volta dos 10 anos, está aqui o pai, família, comprometidos, uma família de gente comprometida com a obra do Senhor. A Raíssa, desde pequena, aprendeu a priorizar as coisas do Senhor. Tudo isso que ela vai relatar agora, todo esse processo, nunca deixou de priorizar a coisa certa, que é a obra do Senhor. Sacrificava o seu tempo para buscar e continuar fazendo aquilo que Deus tinha colocado nas mãos dela para fazer. Então, é muito bonito de ver, eu gosto de ouvi-la. A última vez que ela contou o testemunho dela, eu chorei junto com ela. Eu chorei porque a realização de um sonho é a realização de uma pessoa que às vezes começa, você não sabe o que vai ser na vida, você não sabe que direção vai tomar, e ela diz, eu aprendi a buscar de Deus a direção e fazer tudo na direção, e Deus tem me dado direção para tudo. Pode falar, segura os teus projetos, tudo que você tem colocado nos seus projetos, Deus tem materializado na sua vida. Isso, bispo, exatamente. Bom, eu vou relatar mais ou menos de forma objetiva. Como o bispo disse, eu cheguei a Eu quero que você relata a eles até os detalhes. Quando você sai para ungir, quando você saiu para fazer, rodear os lugares que você queria entrar, queria trabalhar. Eu quero que você fale os detalhes. Bom, como o bispo disse, eu cheguei ao Ministério Mudança de Vida ainda criança, com os meus pais. E nós chegamos ao ministério, nós começamos a colocar em prática a palavra de Deus, os ensinamentos. Tudo que era ensinado no altar, nós colocávamos em prática. E nossa vida começou a ser mudada, né, em todas as áreas, da família, casamento dos meus pais, visto, tudo. E desde então, nós entramos no ministério, passou um tempo, meus pais se tornaram obreiros, e, naquela época, eu ainda era criança, minhas irmãs também, e nós começamos a se envolver com a obra de Deus. Não tinha idade para ser obreira, mas eu ajudava na escolinha, eu cooperava. Depois passou um tempo, eu me tornei obreira, minhas irmãs também, e nós começamos a nos dedicar à obra de Deus. Naquela época, eu lembro que eu ia na escola de manhã, à tarde, à noite estava na igreja, ajudando, cooperando no que precisava. E passou um tempo, e eu concluí o ensino médio. E eu me lembro que, assim, diferente, sei lá, da maioria dos jovens, eu não sabia o que eu ia fazer. Eu não sabia o que eu ia fazer da minha vida, assim, em que carreira profissional eu seguiria, o que eu faria. E aqui no ministério, eu aprendi que apresentar a Deus, a consultar a Deus, a buscar a direção de Deus, né? Como o bispo fala constantemente, Deus, ele tem informações que você não tem, né? E eu sempre orava a Deus, eu falava, Deus, que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a sua vontade, porque a sua vontade é boa, perfeita e agradável. E é essa vontade que eu quero na minha vida. E eu me lembro que eu estava no ensino médio, concluí o ensino médio. Naquele ano, não prestei um vestibular sequer, não fiz nada. E eu passei aquele ano ali, não trabalhava, não estudava, mas estava fazendo a obra de Deus. E eu me recordei esses tempos atrás, que
eu via pessoas que estudavam comigo, fulano está fazendo tal faculdade, fulano está fazendo outra, tal faculdade. E, por um momento, eu tive a sensação assim, nossa, eu acho que eu estou ficando para trás. Né? Mas eu lembro que, naquela época, Deus falou que aquele tempo ali que eu estava investindo na obra de Deus não era um tempo perdido. Era uma semente que eu estava semeando. E Deus estava cuidando do meu futuro. Aí, eu queria fazer uma faculdade, mas eu não sabia o que eu ia fazer, que área. E eu comecei a buscar de Deus, e eu falava, Deus, assim, porque uma faculdade é cara, né, tem um preço alto. E, na época, eu não trabalhava. E eu falava assim, Deus, eu não quero transferir mais essa despesa para os meus pais. Então, se eu for fazer uma faculdade, eu quero trabalhar para pagar essa faculdade. E, se eu fosse trabalhar, dificilmente eu ia conseguir um trabalho meio período. Obviamente, eu ia conseguir um trabalho integral e faria a faculdade à noite. E isso me incomodava um pouco, porque eu ia deixar de vir na igreja. E tinha outra opção. Eu poderia ganhar uma bolsa de estudos. E eu comecei a orar a Deus, e as coisas foram acontecendo, sim, naturalmente. Eu prestei uma prova para conseguir uma bolsa de estudos. E, antes de prestar essa prova, em todas as campanhas do Projeto de Conquistas, no começo do ano, é dado o azeite, e a gente vai ungir. E eu fui ungir. Meus pais estão aqui, eles lembram que a gente saiu do culto, e eu fui ali na Unip. E eu lembro no dia que era domingo, e eu pensei assim, não vai ter ninguém. Mas, no dia, estava tendo alguma coisa, concurso lá, e estava lotado. Aí, meu Deus, eu vou descer do carro. Mas eu falei, não, eu vou descer. Eu desci, e pus as minhas mãos ali na frente de todo mundo, e eu falei, Senhor, é aqui que eu quero estudar. E eu prestei uma prova do Enem, e eu tive um bom desempenho, e eu tentei conseguir essa bolsa na Unip. E, como eu disse, eu não sabia o que eu ia fazer. Eu não sabia. O que eu pensava? Eu falei assim, acho que eu vou fazer administração. E, quando eu fui preencher todas as coisas para essa prova, eu precisava preencher 3 cursos. E, na época, eu coloquei primeira opção, administração, segunda opção, ciências contábeis, que eu falava, acho que é parecido, né, tal. E eu tinha que preencher a bendita da terceira opção. E eu olhei, eu vi lá direito, eu falei, vai ser aqui mesmo. E, conclusão, saiu o resultado, eu não consegui administração, eu não consegui ciências contábeis e eu consegui direito. Aí eu falei, meu Deus, direito? Nunca pensei, nunca tinha lido um artigo na minha vida. Sabe que você não lê um artigo? Nunca. De lei, né? E as coisas começaram a dar tudo certo para que eu entrasse nessa direção. E eu senti paz, uma certeza dentro do meu coração, e eu falei, vou começar a faculdade de Direito. Na época, o bispo lembra que eu dei o testemunho aqui na igreja. Né? Eu estava até conversando com o bispo, foi todo um processo, e está sendo ainda um processo, né, na minha vida. E eu comecei essa faculdade, e, no decorrer dessa faculdade, eu fui vendo, eu fui me apaixonando pelo curso, eu fui vendo que Deus, ele sabia o que era melhor para mim naquele momento. E eu comecei a faculdade, e Deus, ele cuidou de mim assim, nos mínimos detalhes. Tudo. Eu lembro quando eu dei o testemunho aqui, uma pessoa que eu não conhecia, aqui da igreja, não conhecia essa pessoa, ela, depois do culto, ela falou assim, eu vou te dar uns livros. Essa pessoa me deu uns 50 livros, bispo. E livros assim, tinha livros de R$300, um livro, que eram códigos comentáveis. Então, assim, Deus, ele cuidou assim, de coisas, mínimos detalhes. E, durante a faculdade, eu queria fazer um estágio em órgãos públicos, tal. E eu sempre tive a vontade de fazer, eu tinha vontade de fazer estágio no Ministério Público. E, na época, eu até mostrei para o bispo, porque eu estava mexendo nas minhas coisas, e eu lembrei, eu achei, no meio de um monte de coisa. Eu estava lendo um jornal, e eu vi que tinha saído a publicação do edital
né? E eu lembro como se fosse hoje, não dá para enxergar daí, mas eu coloquei aqui, apontei uma flechinha e escrevi de caneta: uma dessas vagas será minha, em nome de Jesus. E fez o recorte do jornal e guardou. Guardei. E orei a Deus. E eu lembro que eu fui lá ungir. Você foi ungir o Ministério Público. Isso, eu fui lá ungir. E orando a Deus, apresentando a Deus. Me coloca aqui, Senhor. Isso, profetizando, bispo, porque é isso que nós aprendemos na igreja. E Deus abriu aquela porta para mim. Meu pai lembra que foi escolha de vagas, eu fui até para São Paulo, e, humanamente dizendo, eu não sabia se eu ia conseguir, porque, na época, eram 9 vagas aqui para Rio Preto, eu não sabia, porque tinha sido uma classificação geral, e não sabia qual era a minha classificação certinha aqui na região. Mas eu consegui, deu tudo certo, e Deus me colocou num lugar abençoado. Eu pude trabalhar com um promotor abençoado, que eu tenho contato até hoje, e que foi uma bênção, esse estágio. E eu estava ainda na faculdade. E eu comecei a orar, a intensificar, porque eu sabia que o que eu ia fazer com diploma de direito. Porque você ter um diploma não é sinônimo de você ter sucesso profissional, você ser bem-sucedido. E eu sabia que só Deus poderia me honrar, me favorecer. E eu comecei a orar no decorrer. E na área de direito, essa é uma área muito ampla, então você tem tantas opções, você tem muitas opções, você pode advogar, você pode seguir carreira pública, e dentro das carreiras públicas tem um leque muito grande. E eu sempre orava a Deus, pedindo uma direção, porque eu não queria sair da direção de Deus. E eu orando, buscando, Deus me deu uma direção muito forte para eu prestar um determinado concurso. E eu comecei a estudar, e, pelos olhos humanos, assim, era impossível. Interessante isso, que ela nunca parou com a obra. Você via ela aqui todo dia no louvor. Todo dia aqui, ó. Ela nunca parou. Ela nunca deixou um dia de trabalhar. Ela virou de ponta cabeça. E nunca parou, confiando que Deus ela ia fazer a parte dela, e Deus ia honrar o plantio dela. Isso, exatamente, porque a bênção de Deus faz toda a diferença. Porque eu conheço muita gente que estuda, na hora, não sei o que acontece e não vai. E eu sabia que eu precisava da bênção de Deus. E eu comecei a orar, e saiu esse concurso. E eu me lembro, eu estava até falando com o bispo, que quando saiu esse concurso, aí saiu a data da prova. E, na época, eu estudava de manhã, fazia faculdade de manhã, à tarde eu fazia o estágio, e à noite eu estava na igreja. Então, eu estudava, depois, à noite, às vezes de madrugada, e nos finais de semana também. E uma semana antes da data da prova, eu tirei férias do estágio, e eu estava na faculdade, aí eu já ficava por lá e passava a tarde lá na biblioteca estudando. E eu lembro que eu saía da faculdade, e Deus, assim, porque, como faltava 30 dias para a prova, então eu tinha que intensificar em oração também. Então, eu fiz um propósito de oração, e nos 30 dias eu também jejuei todos os dias, e eu ia também ao fórum. Você ia fazer o que no fórum? Eu ungia. Você ungiu o fórum? Isso. Foram os 30 dias antes da prova. Mas isso é besteira. Ela cria. E tem mais. Se eu for a fundo aqui, o dia que ela estava me contando testemunho, a irmã dela chorou junto com ela, porque lembra do esforço dela. Porque, muitas vezes, numa campanha como essa, ela não queria apresentar a campanha de mãos vazias, ela saiu para vender coisas aí na rua, porque ela queria apresentar a oferta dela. Nunca foi mandado que ela fizesse nada. Ela disse, não quero apresentar de mãos vazias, eu quero apresentar minhas ofertas. Ela vendeu coisas na rua. Sim? Sim, bispo. Todos os projetos. Eu sempre fazia alguma coisa. Inclusive, eu tinha até... Para gerar a tua oferta. Isso. E, inclusive, eu tinha até esquecido. Não quero que meu pai me dê, não. Eu quero gerar a minha oferta. Isso. E eu tinha até esquecido que, antes de eu entrar na faculdade,
Meu pai lembra que meu pai tem uma empresa de distribuição, né, de panfletos, tabloides, essas coisas. E tinha tido, acho que era de um curso jurídico que ia distribuir alguns panfletos na porta do fórum. E eu falei, pai, deixa que eu vou fazer isso aí. E acho que era uma semana e meia, mais ou menos, lá na porta do fórum, no período da tarde. E eu vi nisso uma oportunidade para eu gerar meu voto. E isso foi tudo antes da faculdade, antes de tudo acontecer. E eu lembro que eu fiquei ali na porta do fórum, e eu nem imaginava que Deus ia fazer. Aí, bispo, Você chora por quê? Porque, bispo, passa um filme na minha cabeça. É aquele tipo de história que tem tudo, aparentemente, para não ser nada. Porque eu estou falando dessa menina aqui, faço questão. Porque hoje ela tem um salário que muito pai de família não tem. E hoje, uma menina jovem como essa, ela já tem um apartamento dela. Um apartamento dela, não é do pai, não, dela. Comprou na planta o apartamento dela. Do sonho, aliás, certamente até mais do que ela sonhou. Esse prédio que você está vendo levantar ali, um dos apartamentos lá é dela. Ela tem um apartamento dela lá. Então, tudo projeto, sonho, oração, confiando em Deus, que Deus pega o pequeno e levanta, porque ela diz, é como um filme. Todo o processo, porque eu não sei o que eu vou ser. Eu não sabia nem o que eu ia fazer. E hoje, olha para trás, enfim, deixa ela concluir. Dá só uma aceleradinha para a gente concluir. Tá, bispo. E eu fiz esse propósito de oração, e chegou o dia do concurso, eu fiz essa prova, e eu fui profetizando que ia dar tudo certo. E eu falava, Deus, eu não vou acabar essa faculdade sem essa porta aberta. Eu não aceito, meu Deus, eu não aceito. E, conclusão, eu estava no 5º ano da faculdade, e era o último ano, o último mês, dezembro, saiu minha nomeação para esse cargo no Tribunal de Justiça, dia 5 de dezembro. Era assim, faltavam poucos dias para eu concluir a faculdade. E depois eu colei grau e eu tomei posse em janeiro. Nesse intervalo, eu já tinha ido para a Defensoria Pública e depois eu passei nesse outro concurso, do TJ. Aí eu passei no concurso, eu tomei posse. E, ao meu ver, eu falava, Deus, esse ano eu acho que eu só tenho que agradecer a Deus por tudo que Deus fez. E porque, assim, eu dormi ganhando uma coisa e eu acordei ganhando muitas vezes mais. E Deus tinha feito uma coisa muito, assim, que eu não imaginava. E eu falei, não, esse ano eu só vou agradecer a Deus. E eu lembro que desde o primeiro dia que eu entrei, que eu tomei posse, Deus começou a me favorecer muito. Que as pessoas viravam e falavam, como assim? Ela chegou hoje aqui, ela está nesse setor aqui, como assim? E foi coisas assim de Deus, que ninguém até hoje consegue explicar. E passaram alguns meses, surgiu, na vara judicial que eu trabalho, surgiu uma vaga para assistente do juiz da nossa vara, da nossa vara, da nossa comarca. E, quando surgiu aquela oportunidade, eu olhei e falei, por início, assim, né, a princípio, eu olhei e falei, meu Deus, impossível, né? Que pena, eu não tenho nem 6 meses de formada. Podia, se eu tivesse um pouco mais, né, quem sabe? Porque era uma oportunidade que não acontece toda hora, é muito difícil. Porque quem é funcionário público, sabe que, às vezes, é mais fácil você concorrer com milhares de pessoas para você conseguir o seu cargo efetivo do que você conseguir um cargo comissionado ali de confiança dentro. E eu orei a Deus, e eu falei, Deus, para o Senhor não é nada impossível. O Senhor pode me colocar lá. Sim. E aconteceram muitas coisas, e estava
coisa, ai, quem vai, quem será nomeado, aquela conversa todo. E eu me lembro que uma pessoa falou assim, por que você não pede para o juiz? E eu, naquele momento ali, eu era a funcionária mais nova do fórum. Eu era a última pessoa que tinha entrado, mais nova em tudo. Aí o famoso, você acabou de chegar, quer sentar na janelinha? Você entendeu? Você chegou agora, querida, vai passar, vai furar a fila? E eu falei naquele momento com aquela pessoa, eu falei assim, eu não vou pedir. Porque dentro de mim, eu falei, Deus, eu sou a pessoa mais nova daqui. E eu sei que se Deus disser sim, eu não preciso mexer os pauzinhos, eu não preciso puxar o tapete de ninguém, eu não preciso puxar o saco de ninguém. Deus vai me favorecer. E eu não falei nada, nada. E num belo dia, que inclusive foi um dia do meu aniversário, eu estava lá, né, com o pessoal, no final do expediente, meu juiz chamou e falou, Raíza, eu vou te nomear para esse cargo. E era impossível. E esse juiz, na época, era uma pessoa assim, que era bem exigente. E eu falava, meu Deus. E ele falou, Raíza, tem pessoas, às vezes, que vai ficar aqui 20 anos e não vai ter essa oportunidade. Mas eu vou te dar essa oportunidade. E eu, assim, na hora eu falei, meu Deus, porque era só Deus mesmo, só Deus. E eu comecei, e o trabalho que esse cargo desempenha, você precisa de um conhecimento jurídico muito bom, você precisa de um raciocínio jurídico, ainda mais que onde eu trabalho é uma vara cumulativa, então você tem que saber de tudo, não é uma vara especializada. E, humanamente, vinha na minha mente, mas como você vai fazer? Você não vai dar conta. E eu fui perseverando, eu falei, eu não aceito. E eu profetizo, em nome de Jesus, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, Deus vai me honrar, Deus vai me capacitar. E, conclusão, eu fiquei um tempo com esse juiz, depois ele foi removido para uma outra comarca, e ia vir outro juiz para titularizar na vara. E, humanamente dizendo, todo mundo falava, agora, impossível. Como que ela vai conseguir? Como? Né? E eu falei para Deus que eu não tinha conseguido aquilo na força do braço, porque o que você consegue na força do braço tem validade, mas o que Deus que te dá, aquilo ali é estabelecido. E eu falei, Deus, foi o Senhor que me deu, e eu tenho certeza que vai dar tudo certo. E aconteceram muitas situações, e depois veio esse juiz que ia titularizar. E o juiz anterior era amigo desse juiz, esse juiz já tinha falado de mim para ele, tinha me indicado, tinha falado para me nomear, não tinha nem me falar nada, mas tudo bem, e para me nomear. E ele me chamou e falou, Raíza, esse cargo é seu. E ele me falou, assim, às vezes, que tinha acontecido várias situações que não queriam que eu tomasse posse nesse cargo novamente, mas ele falou, o cargo é seu. E, desde então, eu estou com esse juiz há alguns anos já, e tem sido uma bênção, e eu sei que, com Deus na frente, tudo vai dar certo, tudo vai evolução, crescimento. E eu olho para mim hoje, eu atributo tudo a Deus, foi Deus, porque eu, assim, estudei sempre escola pública, não tinha uma base muito boa, e Deus, Ele favorece, né, como a palavra diz, até num dos anos aqui, que Deus pode tornar grande e forte qualquer pessoa. Hoje, como disse, seu apartamento dos sonhos, né? Até mais do que sonhou, né? Isso, bispo. Você diz está lindo, agora em outubro te entrega. Isso, é um projeto, porque eu sei que esse vai ser um dos que eu vou ter. Então, assim, um dos, pode saudar. Um dos que ela vai ter. Um dos. Dizimista fiel? Isso, eu sou dizimista fiel. Ofertante fiel? Ofertante fiel. Você faz os seus votos na campanha? Sim, e isso faz toda a diferença. Eu vejo assim, Deus
favorecendo, bispo. Inclusive, eu não sei se eu deveria falar isso, mas o voto dos 52 dias, não sei se é inteiro ou não, ela já entregou. Ela caminha por fé. E isso é lindo de se ver, porque é o sonho, Deus mostrando que, você vê quando você tem o favor de Deus, você tem o favor dos homens. Quando você realmente confia em Deus, você pode ter tudo para não ser nada. Você pode ter tudo. Você pode vir de uma origem simples, pode ter morado em lugares simples, como vieram, de uma origem simples. Né? Como ela diz, não sabia nem se ia fazer uma faculdade, fez bolsa, prestou concurso para bolsa. Entendeu? E hoje está aqui uma mulher bem-sucedida, uma mulher honrada, que não perdeu e não saiu da posição até hoje, como uma serva do Senhor, servindo ao Senhor até hoje, como sempre foi, evangelista, nunca deixou de fazer os trabalhos da igreja, comprometida. E hoje, olha aqui, este apartamento, que não é o que toma o coração dela, você viu que palavra linda? É um dos que ela terá, de muitos que virá. Isso é a grandeza de Deus. E está aqui uma pessoa simples, humilde, dependente de Deus, fiel a Deus, como ela disse, um dia, num propósito, o Senhor pode tornar grande e forte qualquer pessoa. E ela creu, eu sou essa pessoa. E Deus está colocando lá. Amém? Feliz, abençoada? Feliz, bispo.